Este é um vídeo sobre coisas, como carros, telefones e lâmpadas, e uma verdadeira conspiração que os tornou piores. Estou fora da estação de bombeiros Livermore número 6, e aqui eles têm a lâmpada continuamente acesa mais antiga do mundo. Ela está acesa há 120 anos, desde 1901. Lá está ela, hein? Ela não está conectada a um interruptor, mas tem bateria reserva e gerador. Então a grande questão é, como essa lâmpada durou tanto tempo? Foi fabricada à mão pouco depois das lâmpadas comerciais terem sido inventadas, e ainda assim tem funcionado por mais de 1 milhão de horas, muito mais do que qualquer lâmpada hoje é suposto durar. Há algum tempo, um amigo meu me contou essa história, que alguém havia inventado uma lâmpada que duraria para sempre anos atrás, mas eles nunca a venderam porque uma lâmpada eterna é um péssimo modelo de negócio. Ou seja, você não teria clientes fiéis e, no fim, ficaria sem pessoas para vender lâmpadas. Eu achei essa história ridícula. Se você pudesse fazer uma lâmpada eterna, então todos comprariam sua lâmpada em vez das concorrentes. Assim, você poderia cobrar preços muito altos e ganhar muito dinheiro, mesmo que a demanda eventualmente se esgotasse. Eu não imaginava que tínhamos lâmpadas melhores no passado e intencionalmente as pioramos. Mas pelo visto, eu estava errado. Pelo menos mais ou menos. Inventar uma luz elétrica viável foi difícil. Esse é o típico design incandescente que envolve passar corrente elétrica por um material, deixando-o tão quente que brilha. Sabe, menos de 5% da energia elétrica se transforma em luz. Os outros 95% são liberados como calor. Essas são lâmpadas de calor que emitem um pouco de luz como subproduto. A temperatura do filamento pode atingir 2.800 Kelvin. Isso é metade da temperatura da superfície do Sol. Em temperaturas como essas, a maioria dos materiais derrete, e se não derretem, eles queimam. É por isso que nos anos de 1840, Warren de la Rue teve a ideia de colocar o filamento em uma lâmpada a vácuo, para que não haja oxigênio para reagir. Em 1879, Thomas Edison fez uma lâmpada com um filamento de fio de algodão que durou 14 horas. Outros inventores criaram lâmpadas com filamentos de platina ou outros materiais carbonizados, e gradualmente a vida útil das lâmpadas aumentou. Os filamentos mudaram para tungstênio, com alto ponto de fusão, e no início dos anos 1920, a vida útil média das lâmpadas se aproximava de 2.000 horas, algumas durando 2.500 horas. Mas foi quando a vida útil parou de aumentar e começou a diminuir. Em Genebra, Suíça, antes do Natal de 1924, ocorreu uma reunião secreta dos principais executivos das maiores empresas de lâmpadas do mundo. Philips, International General Electric, Tokyo Electric, Osram da Alemanha e a Associated Electric do Reino Unido, entre outras. Eles formaram o que ficou conhecido como Cartel Phoebus, nomeado em homenagem a Phoebus, o deus grego da luz. Lá, todas essas empresas concordaram em trabalhar juntas para se ajudarem controlando o fornecimento mundial de lâmpadas. Nos primeiros dias da indústria elétrica, havia muitos fabricantes pequenos de lâmpadas. Agora, eles estavam consolidados nessas grandes corporações, cada uma dominante em uma parte específica do mundo. A maior ameaça que todos enfrentavam era das lâmpadas de maior duração. Por exemplo, em 1923, a Osram vendeu 63 milhões de lâmpadas, mas no ano seguinte vendeu apenas 28 milhões. As lâmpadas duravam muito, prejudicando as vendas. Então, todas as empresas do cartel concordaram em reduzir a vida útil de suas lâmpadas para 1.000 horas, cortando a média existente quase pela metade. Mas como cada empresa poderia garantir que as outras empresas realmente seguiriam as regras e fariam lâmpadas de menor duração? Afinal, cada uma delas teria interesse em fazer um produto melhor para superar as vendas das concorrentes. Para cumprir o limite de 1.000 horas, cada fabricante enviava amostras de lâmpadas de suas fábricas que eram testadas em grandes suportes como este.
Se uma lâmpada durasse significativamente mais do que 1.000 horas, então a empresa era multada. Se uma lâmpada durasse mais do que 3.000 horas, a multa era de 200 francos suíços para cada 1.000 lâmpadas vendidas. E existem registros dessas multas sendo emitidas para as empresas. Mas como você faz uma lâmpada pior em primeiro lugar? Bem, os mesmos engenheiros que antes tinham a tarefa de prolongar a vida útil agora tinham que encontrar maneiras de diminuí-la. Eles testaram diferentes materiais, filamentos e conexões mais finas. E se você olhar para os dados, eles foram bem-sucedidos. Desde a formação do cartel, a vida útil das lâmpadas diminuiu constantemente, de modo que, em 1934, a vida útil média era de apenas 1.205 horas. Conforme planejado, as vendas dos membros do cartel aumentaram 25% nos 4 anos após 1926. Mesmo com a redução no custo dos componentes, o cartel manteve os preços quase inalterados, aumentando assim suas margens de lucro. Então as pessoas sabiam que as fabricantes de lâmpadas estavam conspirando para piorar seus produtos? Não. O cartel Phoebus alegava que seu objetivo era aumentar a padronização e eficiência das lâmpadas. Ou seja, eles realmente estabeleceram essa rosca como padrão, sendo encontrada em quase todas as lâmpadas ao redor do mundo atualmente. Mas todas as evidências apontam para os cartéis sendo motivados por lucros e aumento das vendas, não pelo que era melhor para os consumidores. Então, uma das razões para esta lâmpada ter durado tanto tempo é porque ela foi feita antes da era dos cartéis. Outra razão é porque o filamento sempre foi usado em baixa potência, de apenas 4 ou 5 watts. Ela foi projetada para ser uma luz noturna para a estação de bombeiros, fornecendo apenas luz suficiente para que os bombeiros não esbarrassem em coisas à noite. E o fato de estar sempre ligada reduziu o ciclo térmico do filamento e dos componentes, limitando o estresse causado pela expansão e contração térmica. O cartel Phoebus foi planejado para durar até 1955, mas se desintegrou nos anos 30. Já estava lutando devido à concorrência externa e à não conformidade entre alguns de seus membros, mas o surto da Segunda Guerra Mundial é realmente o que acabou com ele. Então este cartel estava morto, mas seus métodos sobrevivem até hoje. Muitas empresas por aí encurtam intencionalmente a vida útil de seus produtos. É uma tática conhecida agora como obsolescência planejada. Este foi, na verdade, o tema do primeiro vídeo viral de Casey Neistat, lá atrás em 2003. Obrigado por ligar para a Apple. Meu nome é Ryan. Qual o seu primeiro nome? Casey, Certo, qual parece ser o problema hoje? comprei um iPod há cerca de 18 meses e a bateria dele está descarregada. 18 meses, mais de um ano, significa que haverá uma cobrança de $255. Outra taxa de envio para reformar o produto. Para corrigi-lo. Mas por esse preço é melhor comprar um novo. Este vídeo teve milhões de visualizações em uma época antes do YouTube ou das redes sociais e gerou uma ação coletiva que a Apple resolveu fora do tribunal. Porém, isso não impediu a empresa de adotar a obsolescência programada. Depois de uma atualização do iOS em 2017, usuários de iPhones antigos notaram que os apps carregavam bem mais lentamente ou o aparelho desligava sozinho. A Apple afirmou ter limitado o desempenho para proteger a bateria de aparelhos mais velhos e prolongar sua vida útil. Isso não seria um problema se a bateria fosse substituível. Em uma série de processos que concluíram em 2020, a Apple foi multada ou chegou a acordos para pagar centenas de milhões de dólares. Sem dúvida, esse valor empalidece em comparação com a receita extra que eles geram ao limitar a vida útil de seus produtos. Mas alguns argumentariam que a obsolescência planejada não é apenas sobre ganância, mas que também é boa para todos. Durante a Grande Depressão, nos anos 30, com até 25% dos americanos desempregados, o corretor imobiliário Bernard London propôs a obsolescência planejada obrigatória para recolocar as pessoas no trabalho e tirar a América da depressão. Ele escreveu:
Eu faria com que o governo atribuísse uma vida útil a sapatos e casas e máquinas quando fossem criados pela primeira vez, e eles seriam vendidos e usados dentro do prazo de sua existência, definitivamente conhecido pelo consumidor. Depois que o tempo alocado expirasse, essas coisas estariam legalmente mortas e seriam controladas pela agência governamental devidamente nomeada e destruídas se houvesse desemprego generalizado. Isso pode parecer uma ideia marginal, mas as pessoas temiam perder seus empregos devido ao avanço tecnológico e produtos superiores. Havia até um filme popular indicado ao Oscar sobre isso. Este é O Homem no Terno Branco, de 1951. É sobre um cientista que inventa a fibra perfeita. Não mancha, não quebra nem desfia. Acho que tive sucesso na copolimerização de resíduos de aminoácidos e moléculas de carboidratos, ambos contendo grupos iônicos. É perfeitamente simples. A indicação ao Oscar foi para melhor roteiro. Eu não estou brincando. De qualquer forma, todos estão inicialmente empolgados com a descoberta científica do nosso herói. Ele faz um terno com fio, e tem que ser branco porque a fibra é tão resistente a manchas que nem pode ser tingida. Mas é quando o problema surge. Os donos da fábrica notam que não venderão muito deste fio por ser muito durável, e os funcionários receiam ficar desempregados. Por que vocês cientistas não podem deixar as coisas como estão? E o que acontece com a minha parte da lavagem quando não há lavagem para fazer? É neste momento que você tem a cena climática, onde os trabalhadores da fábrica e os proprietários se unem para perseguir o cientista para destruí-lo e a sua invenção. E acredite ou não, este filme pode ter sido inspirado por eventos reais. Nos anos 40, o nylon, uma fibra sintética, substituiu a seda nas meias. Sua durabilidade tornou os produtos uma sensação instantânea. Houve literalmente tumultos quando as mulheres tentaram colocar as mãos nelas. Quando os fabricantes perceberam que haviam feito um produto muito bom, eles não destruíram a fibra, mas seguiram o exemplo do cartel Phoebus. Eles instruíram seus engenheiros e cientistas a encontrar maneiras de enfraquecer o produto para encurtar sua vida útil, para que as pessoas tivessem que comprar mais. Agora parece que os consumidores estão finalmente lutando contra a obsolescência planejada. Na União Europeia e em mais de 25 estados nos Estados Unidos, há uma proposta de legislação para consagrar o direito de reparo. Essas leis obrigariam os fabricantes a facilitar o reparo de seus produtos. Eles teriam que fornecer informações e acesso a peças para que você pudesse substituir uma bateria ou consertar uma tela rachada em uma oficina de reparos de terceiros sem invalidar a garantia. Então, se o direito de reparo virar lei, isso significa que a obsolescência artificial será totalmente eliminada? Infelizmente não, porque há uma última coisa que os fabricantes podem usar para tornar seus produtos obsoletos, que é você. Henry Ford lançou o primeiro carro de mercado de massa, o Model T, em 1908, e ele o imaginou como um cavalo de trabalho, uma ferramenta acessível que não se desgastaria, um pouco como a lâmpada eterna. Em 1922, Ford disse: "Queremos que o homem que compra um de nossos carros nunca tenha que comprar outro. Nunca fazemos uma melhoria que torna qualquer modelo anterior obsoleto. Mas até 1920, 55% das famílias americanas já possuíam um carro. Quase todos que podiam pagar por um tinham um. E nesse mesmo ano, houve uma pequena recessão econômica que reduziu as vendas tanto da Ford quanto da General Motors. Em 1921, a DuPont, empresa de químicos e tintas, assumiu a participação controladora na General Motors. Eles passaram a pintar carros com cores variadas. Até então, Henry Ford havia dito: "Você pode ter a cor que quiser, contanto que seja preta." Após alguns anos de testes, em 1924, a GM lançou seus primeiros carros em cores diferentes. E logo depois, eles introduziram um truque que parece muito familiar agora. A cada ano, eles lançariam carros em cores diferentes. O objetivo era não só fazer o modelo T da Ford parecer ultrapassado, mas também fazer com que seus próprios carros parecessem desatualizados anualmente,
estimulando os clientes a trocá-los por modelos novos e reluzentes. Anos depois, Harley Earl, chefe de design da GM, discutiu abertamente seu papel na criação do que chamou de obsolescência dinâmica. Nosso grande trabalho é acelerar a obsolescência. Em 1934, a média de posse de um carro era de 5 anos. Agora, em 1955, é de 2 anos. Quando for 1 ano, teremos uma pontuação perfeita. Quando ele disse isso, a General Motors era a empresa mais valiosa do mundo e vendia metade de todos os veículos comprados nos Estados Unidos todos os anos. Atualmente, a Apple, empresa mais valiosa do mundo, parece ter seguido à risca este manual. Ou seja, novos estilos todo ano, cheque. Novas cores especiais todos os anos, cheque. A melhoria tecnológica marginal, cheque. Quero dizer, isso é inovação útil ou apenas um truque? A inspiração para a General Motors e, portanto, para a Apple vem da moda, onde a verdadeira inovação é praticamente impossível. Então, a única maneira de fazer as pessoas sentirem a urgência de sair e comprar é criar estilos que duram apenas uma temporada. O problema, então, é que você passa por esses estilos muito rapidamente. E então, o que você deve fazer? Basta reciclar os estilos de décadas passadas. O iPhone também mostra essa tendência de reciclagem. Basta olhar como as bordas eram inicialmente arredondadas e depois ficaram quadradas. E depois foram arredondadas novamente. E agora estão quadradas. E quanto você quer apostar que o iPhone 14 tem bordas arredondadas? Eu acho que o ponto é que com design e estilo não há melhor. Só existe o diferente, o que parece suficiente para nos lembrar que não temos o mais recente e melhor. E então temos que correr e continuar comprando. O único tipo de obsolescência que devemos apoiar é a tecnológica, que nos traz de volta a lâmpada. Sabe, nos últimos 20 anos, as lâmpadas passaram de incandescentes, que basicamente não mudaram por 100 anos, para fluorescentes compactas e agora para LED. Estas usam apenas 1/10 da energia e podem durar de 10 a 50 vezes mais. Sim, isso é bastante brilhante. Então, é mais provável que você venda sua casa do que tenha que substituir uma lâmpada LED que você instalou nela. Então, finalmente chegamos ao ponto do que é essencialmente uma lâmpada eterna.